Se você está procurando por histórias de terror que vão arrepiar sua espinha e te fazer questionar a realidade, considere dar um like e seguir meu canal. Aqui, você encontrará conteúdo sombrio e assustador que vai te manter acordado à noite. O Enigma do Quarto Vazio. Era uma noite fria de janeiro de 1947 em Los Angeles. A cidade estava envolta em um silêncio sepulcral, apenas quebrado pelo som distante de carros passando pela avenida. No entanto, em um pequeno quarto de hotel na 337 South Serrano Avenue, algo estava prestes a mudar. Elizabeth Short, uma jovem de 22 anos, conhecida por sua beleza e personalidade enigmática, havia sido vista pela última vez na noite anterior, saindo de um bar local com um homem misterioso. O quarto de Elizabeth era pequeno e modesto, com uma cama desfeita e uma mala aberta no chão. No entanto, não havia sinais de luta ou desordem. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido no ar. A polícia foi chamada após a descoberta do corpo de Elizabeth no campo vazio na Norton Avenue, em Leimert Park. O corpo estava cortado ao meio, com cortes profundos e precisos, e havia sido lavado e limpo. A investigação começou, mas logo se tornou claro que Elizabeth não era quem parecia ser. Ela havia usado vários nomes falsos e tinha uma rede de conhecidos que pareciam mais interessados em manter segredos do que em ajudar a polícia. A única pista concreta era um envelope encontrado no quarto de Elizabeth com o nome de um homem, George Odell. O médico com um segredo. George Odell era um médico respeitado em Los Angeles, com uma clínica próspera e uma família aparentemente feliz. No entanto, quando a polícia o interrogou sobre Elizabeth, ele pareceu nervoso e evasivo. Ele admitiu conhecer Elizabeth, mas afirmou que a relação entre eles era puramente profissional. A polícia não acreditou nele e começou a investigar sua vida pessoal. Enquanto isso, outro personagem entrou em cena. O detetive Harry Hansen, um homem experiente e determinado a resolver o caso. Ele começou a seguir George Odell, observando seus movimentos e entrevistando seus conhecidos. O que ele descobriu foi perturbador. George tinha uma reputação de ser um mulherengo e havia sido visto com várias mulheres jovens e bonitas. Uma noite, o detetive Hansen recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado da linha disse apenas: "Olhe para o passado de George Odell." Hansen não sabia o que isso significava, mas estava determinado a descobrir o passado sombrio. A investigação sobre o passado de George Odell revelou uma série de eventos sombrios. Ele havia sido acusado de incesto com sua filha, Tamar, e havia sido absolvido por falta de provas. A filha, no entanto, havia sido traumatizada pelo evento e estava agora em tratamento psiquiátrico. O detetive Hansen começou a suspeitar que George Odell era capaz de cometer crimes hediondos. Enquanto isso, outro personagem entrou em cena. Sterling Morrison, um amigo de Elizabeth que havia estado com ela na noite do assassinato. Ele contou à polícia que Elizabeth havia mencionado um homem que a estava perseguindo e que ela estava com medo. A polícia começou a investigar Sterling, mas ele parecia genuinamente chocado com o assassinato de Elizabeth. Uma noite, o detetive Hansen recebeu outra ligação anônima. Desta vez, a voz disse: "George Odell não é o único envolvido. Olhe para os outros." Hansen estava confuso, mas sabia que tinha que seguir todas as pistas. A rede de mentiras. A investigação começou a revelar uma rede de mentiras e segredos envolvendo várias pessoas. Sterling Morrison havia mentido sobre sua relação com Elizabeth, e a polícia descobriu que ele havia estado em uma relação tumultuada com ela. George Odell também havia mentido sobre sua relação com Elizabeth, e a polícia descobriu que ele havia pago por seus serviços de acompanhante. A polícia também descobriu que Elizabeth havia estado envolvida com um grupo de pessoas ricas e poderosas em Los Angeles, que estavam envolvidas em uma série de atividades ilícitas. A investigação começou a se concentrar nesses indivíduos, mas era como tentar encontrar agulhas em um palheiro. Uma noite, o detetive Hansen foi visitado por uma mulher misteriosa que disse ser amiga de Elizabeth. Ela contou a Hansen que Elizabeth havia descoberto um segredo sombrio sobre o grupo e que estava com medo de ser morta. A mulher desapareceu tão repentinamente quanto apareceu, deixando Hansen com mais perguntas do que respostas. O assassinato ritual. A polícia começou a suspeitar que o assassinato de Elizabeth havia sido um ritual, devido à forma como o corpo havia sido cortado e lavado.
Eles descobriram que George Odell havia estudado medicina e havia trabalhado em um hospital durante a guerra. Será que ele havia desenvolvido uma fascinação por rituais macabros? A investigação também revelou que Elizabeth havia estado em contato com um grupo de pessoas que praticavam rituais satânicos. A polícia começou a investigar esses indivíduos, mas era difícil distinguir entre fantasia e realidade. Uma noite, o detetive Hansen recebeu uma mensagem anônima com uma foto de Elizabeth cortada ao meio, com a palavra Beta escrita no verso. Hansen sabia que estava lidando com um assassino que queria brincar com a polícia. Parte 6. O fim do jogo. A investigação finalmente chegou ao fim, mas a verdade nunca foi completamente revelada. George Odell foi interrogado novamente, mas ele continuou a negar qualquer envolvimento no assassinato. A polícia não tinha provas suficientes para condená-lo, e ele foi liberado. O detetive Hansen continuou a investigar o caso, mas ele sabia que nunca encontraria a verdade completa. O assassinato de Elizabeth Short permaneceu um mistério, e o caso se tornou um dos mais famosos da história de Los Angeles. Anos mais tarde, o filho de George Odell, Steve Odell, um ex-detetive de homicídios, escreveu um livro afirmando que seu pai era o assassino. Mas a verdade nunca foi comprovada, e o caso continua a fascinar e horrorizar as pessoas até hoje. O legado do assassinato de Elizabeth Short é um lembrete de que, às vezes, a verdade é mais estranha do que a ficção. Se você se arrepiou com essa história e está ansioso por mais, por favor, considere dar um like e seguir meu canal. Aqui, você encontrará mais contos de terror, lendas urbanas e mistérios sinistros que vão gelar seu sangue. Obrigado por assistir e não durma sozinho esta noite.